Não me parece, sinceramente, que tem o grupo mais difícil. Tem o grupo mais chato. O do Flamengo é chato. O do Palmeiras também é chato. Por causa das viagens. Então tem Flamengo, LDU, Táchira e Central Córdoba. Vou ter uma viagem para Quito, para um adversário difícil, e para São Cristóbal, na Venezuela, para um adversário chato. O Palmeiras é um pouco mais difícil, porque tem o Bolívar, que é um time do Grupo City, tem Sporting Cristal e Cerro Porteño, tradicional Cerro Porteño. Mas é mais chato do que difícil. Difícil mesmo é o grupo do Internacional. Não porque seja impossível, mas pela dificuldade, pela tradição. Nacional, Internacional, Atlético Nacional, todos campeões da Libertadores, e o Bahia, que chega pensando em ganhar. Então, esse grupo é difícil. O grupo do Inter é o mais difícil. Botafogo, com Estudiantes, que não está bem, com a Universidade de Chile, pode ser difícil, e com Carabobo, não é um grupo complicado. E o São Paulo, com o Tajeres, que ganhou do São Paulo ano passado em Córdoba, e Aliança, é mais chato que difícil. Vamos começar com o grupo do Flamengo, que tem a LDU. Já vai para altitude, para variar o Flamengo, hein? Vai para Quito. Olha aí, ó. Além da LDU, o Deportivo Táchira da Venezuela. Esse aí é para fazer saldo de gols. E Central Córdoba da Argentina. Ou tô exagerando, professor? Não, até em comparação com os outros, né? LDU, adversário de peso. Central Córdoba é um time argentino, embora entre os times argentinos não seja o mais forte, nem dos mais fortes. O Flamengo deve ter tranquilidade nesse grupo, né? Se bem que no ano retrasado o Flamengo estava num grupo super acessível. Retrasado ou passado? Que estava naquele grupo super acessível e acabou em segundo. Ano passado, com o Bolívar, o Bolívar foi o primeiro. Então, ano passado o grupo do Flamengo era acessibilíssimo. Bolívar, Milionários e o Palestino. O Palestino. E o Flamengo acabou em segundo naquele grupo. E isso complicou, inclusive, o resto da competição. Porque o Flamengo... Foi ano passado mesmo, porque era o Tite o técnico. Então tem e no retrasado também teve um pouco de dificuldade com o Alcas, quando também, jogou estreante, o Flamengo perdeu pro Alcas. Mas ali que a gente sempre olha, o argentino normalmente já dá aquele susto, mas Central Córdoba é um time sem tradição, veio por causa da Copa Argentina. Acho que a grande dificuldade, tanto em questões logísticas e técnicas, é a LDU, né? Eu me assusto com a LDU. Para mim tende a ser um grupo de dois, assim, claramente destacados e dois mais atrás, com o Flamengo sendo favorito a ser líder. Acho que pelo momento que vive, pelo trabalho, eu acho que o professor lembra bem do contexto, do histórico recente do Flamengo. A fase de grupos tem sido um pouco meio chatinha para o Flamengo. Mas nesse ano acredito que ele tenha tudo para avançar em primeiro, mas com a LDU sendo o time que vai passar em segundo. O Bap até brincou, né? Falou, a Quito, quando começa o sorteio, sempre tem uma atração por Quito. Quando que o Flamengo não vai para Quito? Essa vai ser a dificuldade. E dificuldade técnica também, né? A LDU é time de Libertadores, é time de classificação em Libertadores. Eugênio, o que você achou desse grupo? Flamengo. Acho que tirando a LDU, o Flamengo vai passar, pelo que ele tem jogado. Acho que o Flamengo é o grande favorito da Libertadores. Claro que daqui até o dia 29 de novembro tem muita coisa para acontecer, mas acho que o Flamengo está no caminho certo em termos de administração do futebol profissional, em termos do que o trabalho tem sido dentro do campo feito pelo Felipe Luiz, o elenco é muito forte. Agora, olhando para os adversários, é isso. A LDU é indiscutivelmente o adversário mais forte, não só pela altitude, também pela altitude. É difícil jogar lá no estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casablanca, em Quito. E como também tem um bom time. Não tem mais o Johan Julio, que era um dos destaques da equipe, saiu no final do ano passado, mas continua tendo aquele que o Abel gosta, que eu chame de o Haaland paraguaio, Alex Arce, que não começou bem essa temporada, mas é um artilheiro, um jogador que ano passado fez
30 gols, eu acho, né, ao longo do campeonato equatoriano, vencido pela LDU na temporada passada. Tem lá o Dida Domingues, que é o goleiro, né? O apelido dele é Dida, o Alexander Domingues, já veterano. O Ricardo Adê na zaga, o haitiano é muito bom zagueiro. Tem bons jogadores, é um time de bom nível técnico e com certeza vai ser, com certeza não, mas provavelmente vai ser o segundo colocado no grupo, passando as oitavas de final, olhando aí os demais que integram esse grupo do Flamengo. Ontem nós tivemos um sorteio da fase de grupos da Libertadores e o Flamengo caiu num grupaço do meu ponto de vista, tá? Flamengo, LDU de Quito, Deportivo Táchira da Venezuela e Central Córdoba da Argentina formarão esse grupo que eu já falo para vocês agora, dia 18 de março. O Flamengo está nas oitavas de final da Libertadores da América. Ah, já vem o Fabrício com arrogância, prepotência. Não é. Nos últimos dias eu estudei muito todas as 32 equipes da Libertadores da América. Fiz os vídeos lá no Central do Fla para vocês poderem entender sobre cada um. E continuarei fazendo agora, mais especificamente, voltado para essas 3 equipes, LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba, que estão no grupo do Flamengo. E, gente, é aquele lance, né? É difícil você passar com todos os pontos, mas o Flamengo tem totais condições de passar por essas equipes dentro e fora de casa. Espia só, a LDU de Quito é uma equipe que eu falei para vocês que eu não queria pegar por causa da altitude, mas era praticamente impossível o Flamengo não pegar alguém da altitude. Ainda bem que foi só a LDU. A LDU tem uma equipe bem mais ou menos, não é uma equipe que faz frente ao Flamengo. O Flamengo não joga contra a LDU, o Flamengo joga contra a altitude. Alguns jogadores que estão no Flamengo hoje nunca jogaram na altitude. Então, esse vai ser o grande desafio do Flamengo ao jogar em Quito, a 2.650 metros acima do nível do mar. Em contrapartida, no Rio de Janeiro, é uma equipe para o Flamengo golear. É uma equipe para o Flamengo arrebentar. Então, 3 pontos garantidos no Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida disso. Estamos falando de um time que, quando for jogar contra o Flamengo terá Pedro, terá muito provavelmente mais um ou outro reforço, teremos Bruno Henrique, teremos Everton Cebolinha. O elenco do Flamengo é para ganhar fácil o jogo no Rio de Janeiro. Aí temos o Deportivo Táchira da Venezuela, que não mete medo nem no Cabo Friense, por exemplo. É um time muito fraco, não é um time forte, o time do Deportivo Táchira. O maior problema é a logística. Os caras estão a 4.652 quilômetros de avião do Rio de Janeiro, o que dá aí um tempo de voo de 5 horas e 48 minutos aproximadamente. Esse é o maior desafio. Não há altitude em Táchira e o Flamengo vai chegar chegando e vai passar facinho, tanto lá quanto aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo não deve ter problemas para passar pelo Deportivo Táchira de forma nenhuma. O problema é o desgaste para os jogos que vierem a seguir. Por exemplo, logo depois do jogo do Deportivo Táchira, podemos ter mais um jogo de Libertadores ou de Brasileirão. Aí o Flamengo vai estar um pouquinho prejudicado. Mas na partida contra o Deportivo Táchira, mamão com açúcar, tá? Central Córdoba da Argentina. Central Córdoba hoje está na 6ª colocação do Campeonato Argentino, tomou de 3-0 do Boca Juniors em casa, não faz frente ao Flamengo. É por isso que eu falei, dá para ganhar lá e dá para ganhar em casa. É mamão com açúcar o grupo do Flamengo, é um dos grupos mais fáceis da Libertadores América, e eu falo aqui no dia 18 de março para vocês, o Flamengo está classificado para as oitavas de final. Primeiro que esse time do Felipe Luiz não dá mole, não é um time prepotente e arrogante. O Felipe Luiz não é um cara que se deixa cair no já ganhou. Então, eu, enquanto analista de futebol, acho essas 3 equipes fraquíssimas. Se o Flamengo perder 3 pontos, será em Quito. Então, o Flamengo terá 6 do Deportivo, mais 6 do Central Córdoba, 12, mais 3 da LDU no Rio de Janeiro, 15 pontos. Dá para fazer 18 e passar 100%? Dá. Primeiro geral? Dá. Mas eu tô sendo humilde e o jogo de Quito eu não tô considerando nenhum empate. Tô considerando a vitória da LDU. Então, para mim, o Flamengo faz no mínimo 15 pontos. E para você, coloca aqui nos comentários o que você acha desse grupo que o Flamengo pegou aí. Valeu?